A nossa geração cresceu com uma verdade que colocaram na nossa cabeça e no fim não é bem assim. Porque quando se fala da Espanha campeã do mundo em 2010, pra muita gente isso é sinônimo de futebol bonito, de domínio dos adversários e de uma forma de jogar que deveria ser replicada nos anos seguintes. Mas eu tô aqui pra te contar que na verdade não foi nada disso. A gente hoje vai mergulhar e analisar a verdadeira farsa do tic-tac. Quando a gente faz um raio-x e mergulha na Espanha daquela Copa, se tratava de um time com muita posse de bola. Portanto, parecia dominar os jogos, mas na verdade não criava tantas chances assim. E portanto, os jogos eram decididos em detalhes muito pequenos. Depois da derrota para a Suíça no primeiro jogo, a Espanha enfrentou Honduras. A gente vai ver aqui alguns aspectos do jogo espanhol. Essa transmissão é um pouco diferente do que a gente está habituado a ver, são as imagens que a FIFA disponibilizou. Então aqui a Espanha saindo para o jogo, bola nos pés do Xabi Alonso. E a gente vai começar a observar nessa sequência de lances daqui até o fim do vídeo, como o Davi Villa era habitualmente procurado no ataque para ser uma peça de desequilíbrio. Então aqui é uma saída, ó, tem bastante espaço para jogar a Espanha. O Xabi Alonso faz um passe no Davi Villa e ele vai tentar uma finalização de longe, ó, a bola bate no travessão. Então, primeira chance aqui da Espanha, praticamente, né, na Copa, no jogo que venceu, foi uma jogada do Davi Villa, muito espaço, e ele finaliza de longe. Aqui de novo, ó, não é uma saída curta por baixo, tem um Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso, eles jogaram muita bola, claro que sim, o Iniesta fez o gol do título, mas a Espanha só chegou onde chegou graças à eficácia do Davi Villa. Olha esse aqui que foi o primeiro gol da Espanha na Copa do Mundo, uma jogadaça individual do Davi Villa, ó. Tirou 1, 2, 3, enfileirou, colocou na gaveta, golaço contra Honduras. Essa vitória da Espanha por 2-0. O segundo gol vem no momento que a Honduras estava ali se expondo, né, já reta final do jogo. Um contra-ataque da Espanha que é praticamente um 4 contra 4 aqui, né. O Xavi faz a jogada do lado, vem o passe pro Jesus Navas. Jesus Navas que teve várias boas participações nessa Copa. Lá na final você vai ver como ele foi fundamental no lance do gol do título do Iniesta. Bola pro Davi Villa e de novo, ó, chute desviado no meio do caminho. 2-0 para a Espanha nesse jogo. Pragmatismo total. O terceiro jogo da primeira fase contra o Chile tem alguns componentes interessantes. Era um Chile treinado por Marcelo Bielsa, então era um time que se expunha, que jogava pra frente, pra cima, pressionava no campo de ataque. Olha aqui esse lance, né, que a Espanha vai marcar o seu gol. Uma tentativa de saída do Valdívia, né, uma tentativa de jogada do Valdívia. Ele acaba facilmente sendo desarmado pelo Xabi Alonso. E aqui, ó, já ficaram 5 chilenos pra trás. Então a Espanha joga na transição, no contra-ataque. Bola longa pro Fernando Torres, que era a referência nesse jogo. O Cláudio Bravo sai do gol, desarma ele, mas ó, a bola acaba sobrando pro Davi Villa, né? E ele de muito longe finaliza e marca o gol. Até aqui a gente tem visto gols da Espanha que não tem nenhum componente da posse de bola longa para construir alguma jogada ofensiva. Aqui mais um, ó. Tentativa do Chile de sair jogando, o Jara dá uma vacilada, o Iniesta esperto, intercepta, segue a jogada e uma troca de passes rápida aqui, ó. Bola recuperada na saída, vai vir um passe do Davi Villa para dentro e o gol do Iniesta. Então, primeiro gol no jogo anterior contra o Honduras, do Davi Villa, né, os 2 gols dele. Nesse jogo ele tinha feito mais um, já 3 na Copa. Então, a participação fundamental do Davi Villa nessa primeira fase da Espanha, pragmática e muito eficiente. E você aí do outro lado, o que você lembra dessa Espanha da Copa de 2010? Faz o seguinte, comenta aqui embaixo sua opinião agora sobre essa seleção e depois, no final do vídeo, quando a gente terminar essa história e dissecar um pouco dessa seleção, você volta aqui e me diz se mudou de ideia, fechou? Até porque a gente não tá falando de fato de uma seleção comum, a gente tá falando de um super time. Se liga nessa escalação da seleção espanhola na final da Copa do Mundo contra a Holanda. Cacilhas no gol, uma linha defensiva que tinha Sérgio Ramos, Piqué e Puyol, um meio campo com Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, um dos melhores da história, e um ataque que ainda tinha o Davi Villa, que foi um dos grandes destaques daquela Copa. Tudo isso comandado pelo super vencedor Vicente Del Bosque. E mesmo com esse elenco recheado de craques que entraram para a história do futebol, a seleção espanhola carrega consigo um recorde negativo. Foi o time campeão que menos marcou gols na história das Copas. As vitórias, em sua maioria, não vinham porque o time era brilhante no ataque, mas sim porque sequestrava a bola para que o adversário não pudesse jogar. O tic-tac, na verdade, era uma estratégia defensiva disfarçada de ofensiva. Aliás, mais do que isso, essa posse muito longa e zero contundente trazia um certo aspecto de sono aos jogos da Espanha. A gente acabou alimentando muito esse mito ao longo dos últimos anos, mas a realidade é bem diferente. E se você aí do outro lado valoriza quem tem coragem de falar o que ninguém fala, já deixa sua inscrição aqui no canal do Futebol Máximo para que você seja impactado quando a gente fizer novas investigações sobre o futebol. Porque nessa seleção da Espanha especificamente tinha um certo romantismo cego por parte da imprensa europeia e também dos analistas que ignoravam esse jogo pouco produtivo para exaltar uma linha de pensamento parecida
parecida com aquela que era em tese a do Barcelona do Guardiola. Em tese porque alguns anos depois, no seu livro Guardiola Confidencial, o próprio Pep falou sobre o tic-tac. Odeio o tic-tac. Jornalista acompanha Pep durante o primeiro ano no Bayern e relata desabafo de técnicos para atletas. Não há propósito, é preciso passar a bola com intenção clara. É o Martin Perarnau que acompanhou lá o Guardiola naquele livro fantástico, fabuloso. Se você não leu, leia. Vou destacar esse trecho aqui da matéria para exatamente exemplificar isso que eu tava falando, ó. Odeio essa história de passar por passar, esse tic-tac. Não tem propósito. Você precisa passar a bola com uma intenção clara, com o objetivo de chegar ao gol adversário. Não é só passar a bola por passar. Eu odeio o tic-tac, disse o Guardiola a alguns jogadores lá do Bayern depois de um empate contra o Nuremberg. E aí ele fala, né, dessa relação exatamente que muita gente linkou da seleção espanhola com o Barcelona, que tinham estilos parecidos de jogar na cabeça de muita gente. Pro Guardiola, que era o mentor intelectual daquela história toda, não era nada disso, ó. O Barça não fez tic-tac, isso é invenção, não acreditem nisso. Em todos os esportes coletivos, o segredo é sobrecarregar um lado do gramado para que o adversário ajuste sua defesa, e aí você sobrecarrega um lado e atrai para jogar por outro, né? Eles deixam o outro lado fraco e por isso que vocês têm que passar a bola. Somente com a intenção clara, ou seja, objetivo, né? Não a posse de bola como a Espanha tinha de ficar rodando só pro tempo passar e congelar o adversário. É disso que o nosso jogo precisa, disse o Guardiola para alguns jogadores, não tem nada a ver com tic-tac. Enquanto muita gente forçava uma narrativa de futebol total dessa Espanha, a verdade é que a gente via um time com longas trocas de passe dentro dos jogos, muitas vezes laterais, com pouca profundidade. Como a gente viu, a campanha começou com aquela derrota para a Suíça, depois vitórias contra Chile e Honduras, sem muito brilho, num grupo que não era muito difícil. E a série de 1-0 no mata-mata teve alguns capítulos muito dramáticos, como por exemplo 1-0 contra o Paraguai, quando o Oscar Cardoso perdeu o pênalti, o Casillas salvou e outra vez o Davi Villa brilhou já na reta final, sendo fatal para a classificação. Assim como foi contra Portugal também e na semifinal contra a Alemanha com um gol suado do Puyol para levar o time à decisão. Vamos mergulhar um pouco mais em cada um desses jogos, olhando para alguns detalhes? Roda aí. Cara, esse jogo contra o Paraguai foi suado pra Espanha, ó. Suado. O Paraguai até fez 1-0 nesse gol aqui com o Aedo Valdez. Lembra dele? Lembra do Aedo Valdez? Jogando como centroavante. Jogou muito tempo no futebol da Alemanha, né? Cruzamento que vem, ó, de longe. Bola na área. Aquela linha de impedimento maroto. O Aedo Valdez aparece nas costas ali de Sérgio Ramos e Piqué, ó. Era o Sérgio Ramos lateral direito, Piqué zagueiro. Ele vem nas costas dos dois, infiltra. Faz o gol, tava impedido, né? E foi um jogo muito complicado, de fato, para a Espanha. Aqui já no segundo tempo é o pênalti. O pênalti do Piqué no Oscar Cardoso. Vou tirar o mouse aqui, porque outro dia eu fiz um vídeo e a galera ficou reclamando. Ah, tira o mouse, tirando. Então, ó, pênalti do Piqué no Oscar Cardoso. Até uma coisa que eu queria perguntar para você aí do chat que tá assistindo, você aí dos comentários, na verdade, né, que tá assistindo. Você achou pênalti nesse lance aqui, cara? Esse e o da Espanha. Já vai vir o da Espanha. Eu achei dois pênaltis bem mandrake, sabe? Aqui, ó. Tem a mão do Piqué, é fato, ele segura o Oscar Cardoso, mas acho que ele dá uma desistida, ele se joga, eu não sei, cara. Eu acho que em tempos de VAR talvez esse pênalti não teria sido marcado. E aí o segundo jogador mais importante da campanha da Espanha pra mim é o Casillas, né? Faz uma defesa espetacular. Só que aqui vai ter uma incoerência da arbitragem, né? Porque ó, o Oscar Cardoso, ó, no momento, vou frisar aqui o momento que ele bate. Tem dois jogadores da Espanha, que é o Sérgio Ramos, o outro não consegui identificar, que eles estão quase na linha do Oscar Cardoso. Casillas pega o pênalti. Guarde essa informação, lembrando, essa Copa do Mundo não tinha VAR, né? Estamos falando de 2010. E aqui, ó, eu tenho a sensação de que o Casillas está adiantado também. Mas enfim, vamos seguir aqui. O Casillas fez uma bela defesa. E aqui já era 70 e tantos minutos de jogo, né? Então, cara, se sai na frente aqui a seleção do Paraguai, ficava estreito para a Espanha. Aí a gente vai ver um gol, um pênalti, na verdade, para a Espanha, né? De novo uma bola do Xabi Alonso, como naquele primeiro gol do Davi Villa lá, né? Essa bola em profundidade do Xabi Alonso, quebrando linhas, era uma especialidade dele. Bola direto no Davi Villa, como foi aquele gol contra Honduras, o primeiro da Espanha na Copa. E aí tem um pênalti, cara, que eu também não achei pênalti. Não achei que esse lance aqui foi pênalti. Quero até que você comente, ó, o pênalti do Alcaraz, ó. Tem uma alavanca aqui embaixo, né? Ele planta o pé na frente. Mas, cara, pra mim não foi pênalti isso aqui, né? Pra você ver, Copa do Mundo, cara, pré-VAR. Esses lances, assim, são bem discutíveis, né? E talvez teriam um outro desfecho. Eu acho que nenhum dos dois pênaltis foi. Sendo bem honesto, nenhum dos dois eu marcaria.
E aqui a gente vai ver um componente, ó, o Xabi Alonso vai marcar o gol. Fez. E o árbitro já tá aqui embaixo, ó, anulando a cobrança. Então vou voltar pro momento, o frame da batida do Xabi Alonso, ó. O momento em que ele tá chegando na bola. Aqui não dá pra ver, mas no outro replay vai dar pra gente perceber invasão. Então tem o gol do Xabi Alonso e vários jogadores espanhóis aqui invadiram. Como aconteceu no lance do Cardoso, que não voltou. O Casillas pegou o pênalti e o árbitro não mandou voltar nesse lance. Nesse aqui, por conta da invasão, ele mandou voltar. Nessa câmera mais aberta vai dar pra ver um pouco melhor, ó. Vem o Xabi Alonso, bate e tem uma invasão, cara, que ela é bem menor do que a invasão do lance anterior. Bem menor. A gente lembra que no lance anterior tinha um jogador quase na linha aqui do batedor do Oscar Cardoso. Nesse lance aqui, ó, o Xabi Alonso bate e os caras estão, cara, com o tronco inclinado na área. Então, assim, eu achei bem exagerado esse mandar voltar aqui do árbitro. Aí o Oscar Cardoso rezando, vem Xabi Alonso e aí dessa vez o goleiro pegou, né? Era o Villar, esse goleiro aqui do Paraguai, um goleiro histórico também da seleção paraguaia. Jogou muito tempo futebol sul-americano. Provavelmente você vai conhecer de Libertadores, aí coisa do tipo. O Xabi Alonso mudou o canto da batida, ele tinha batido, né, no canto esquerdo do primeiro pênalti. Nesse ele foi no direito, não bateu bem, né? Bateu no canto direito do goleiro, no primeiro, nesse no esquerdo do goleiro. Não bateu bem e o Villar conseguiu fazer uma bela defesa ali no cantinho, né? Voou para pegar esse penal. De novo, ó, no detalhe, Xabi Alonso bate e ele pega. Esse jogo foi o jogo mais difícil na minha visão da Espanha na Copa do Mundo. A Espanha esteve em alguns momentos perto de ser eliminada, né? Depois teve esse pedido de pênalti aí no Cesc Fábricas, que não foi absolutamente nada também. E aí a gente vai ver o gol da Espanha já bem na reta final do jogo, 38 do segundo tempo. Esse gol aqui é um dos gols mais bonitos da Espanha na Copa do ponto de vista de construção. Aqui já com o Fábricas em campo, né? Que era um meio-campista a mais. O Iniesta jogava como esse cara aqui do lado para dentro, ele era um ponta, um meia pelo lado esquerdo, mas vinha muito para dentro para jogar perto de Xabi Alonso, de Busquets, de Xavi Hernandes. E o Fábricas era uma quinta opção, né, desse quarteto. Então, olha como é uma linha de passe bonita, né? Uma tabelinha espetacular. Aí o Iniesta faz um lindo lance e tem a finalização na trave, no rebote, o Davi Villa, né? Sempre ele marca o gol da Espanha. Mas é o gol bonito, acho que é o gol mais bonito da Espanha do ponto de vista de construção. O gol da final também é um lance bem construído, a gente vai ver daqui a pouco. Copa do Mundo e tanto do Davi Villa. Jogo da Espanha contra Portugal, aqui nas quartas de final do Mundial. E a gente vai ver alguns lances desse jogo de novo nessa mesma ótica, né, do Davi Villa sendo um jogador determinante. Então, ó, linha de passe que vem de trás, o passe do Xabi Alonso, e ó quem vai receber bem aberto lá, o Davi Villa. Nesse jogo, o Vicente Del Bosque usou o Fernando Torres como referência. Ele tinha um centroavante de área, e aí o Iniesta jogava do lado para dentro, com o Davi Villa jogando na esquerda. Então, essa Espanha tinha algumas variações do ponto de vista de formação do ataque. O meio imutável com o Iniesta, Xavi e o Busquets, e aí algumas variações. Então a gente viu nesse lance aqui de novo a jogada individual do Davi Villa. O passe vem para a direita e é ele a partir ali do lado, ó, que vai fazer uma jogada de trazer para dentro e fazer a finalização perigosa. Então a produção ofensiva da Espanha do ponto de vista de finalizações passava muito pelos pés do Davi Villa, né? Foi ao longo da carreira um jogador, acho que nunca foi supervalorizado, né? Não sei se foi subestimado também, mas nunca foi subvalorizado. Aqui, já no segundo tempo do jogo, de novo, aquela mesma tônica, né? Placar magro, poucos ataques, poucas chances. A gente viu ali uma chance de gol no primeiro tempo. Aqui é um cruzamento do Sérgio Ramos, já com o Llorente na área, né? O Llorente como referência, aqui uma outra oportunidade perigosa para a Espanha. E aqui o lance do gol, que também é uma linha de passe, até que bem criada, né? Mas já também na reta final, aqui quase 40 do segundo tempo, Iniesta, Xavi Alonso, né? Esses gols muito bonitos da Espanha, o da rodada anterior também, né? Da partida anterior contra o Paraguai, mostram que o time tinha recurso para produzir mais, cara. A Espanha tinha recurso, a seleção espanhola, para não ter esse reconhecimento que muita gente esperava ou imaginava que tinha como um futebol envolvente. Não era o caso, eram fragmentos de momentos mais em rede para dar à Espanha a vaga na final da Copa do Mundo, em outro jogo que a Espanha criou muito pouco em linhas gerais, né? Desembarcamos então no Soccer City para esse capítulo final da Copa do Mundo, a gente repassando aqui alguns momentos dessa campanha. E essa final contra a Holanda ficou muito marcada por esse lance aqui, né? Do Arjen Robben contra o Casillas, né? Uma chance perdida e tanto. Foi um dos gols mais perdidos da história das Copas, das finais das Copas, sem dúvida alguma. E uma das defesas mais bonitas da história das finais das Copas do Mundo também. Ó, como ele infiltra no meio da defesa. Isso aqui já é segundo tempo do jogo, né? Esse lance aqui poderia dar à Holanda o título que a Holanda não tem da Copa do Mundo, né? O primeiro troféu de campeão mundial para a seleção holandesa. Ó.
Vou frisar aqui no momento da defesa do Casillas que eu quero fazer uma pergunta pra você que está aí do outro lado da tela acompanhando. Qual defesa foi mais bonita em uma final de Copa do Mundo? Essa do Casillas contra o Robben ou a do Dibu Martínez contra o Kolo Muani na final da Copa de 2022? Qual pra você, último lance da prorrogação aquele, né? Aqui também poderia decretar o título da Holanda. Qual pra você foi a defesa mais impressionante dessas duas finais? Pra mim essa aqui foi a mais, viu? Porque, ó, é o Robben equilibrado, cara a cara, reto pro gol. Aquela do Kolo Muani, ele tava um pouco de lado. Se a bola passasse pelo Dibu, ela entraria também. Mas não era também um finalizador tão bom quanto era o Robben, né? Lembra quantos gols históricos fez o Robben? Então eu acho que essa aqui tinha um grau de dificuldade maior pro Casillas, porque ele já tá caindo pra um canto pra fazer a defesa. E ele estica aqui o pé, ó. E com a parte do lado do pé aqui, a bola raspa e vai pra fora. Seria uma chance e tanto pra Holanda abrir o placar. Sem essa defesa, a Espanha não teria ganhado a Copa do Mundo. Então, por isso, eu disse algumas vezes aqui ao longo do vídeo, né? Dos muitos méritos de Casillas e de Davi Villa. Eles foram pilares fundamentais nessa seleção. Muito mérito ficou para os do meio, não quero tirar, mas esses caras não podem ser colocados como apenas coadjuvantes, né? Aqui, outra oportunidade que teve a Holanda, né? De novo com o Robben muito rápido. E aqui se pediu uma penalidade, que eu não vi. Sendo bem sincero, eu não vi essa penalidade aqui não. Acho que o Casillas sai muito bem na bola, né? A gente tava falando de pênaltis polêmicos no jogo do Paraguai, ó. Aqui eu acho que o Casillas sai bem demais na bola, ó. Amortece e fica um pé ali, mas é na disputa, cara. Um enrosco aqui do ombro, né, do Casillas com o Robben, mas ele vai na bola só. Acho que não tem como marcar pênalti aqui. Se você pensa diferente, comenta aí também. Mas não achei que tem penalidade aqui não, ó. O Robben puxa pra canhotinha pra tentar tirar o Casillas e o Casillas pega só bola. Só bola nesse lance. Não tem nada aqui de reclamação pra mim do Robben que poderia ser feita e executada. Se a Holanda teve um lance cara a cara, a Espanha também teve o seu, né? Como sempre, um passe espetacular. A visão de jogo do Iniesta é uma coisa qualquer nota, né? Aqui já era prorrogação, já a reta final do jogo, primeiro tempo da prorrogação. Olha a infiltração que tem ali, acho que é o Cesc Fábregas. E olha a visão de jogo do Iniesta, né? Porque o jogador mais adiantado aqui, que era o Davi Villa, ele tá impedido. Então o Iniesta não podia fazer esse passe pro Davi Villa aqui, ó. Se ele mete essa bola por fora aqui pro Davi Villa, seria marcado o impedimento. E, cara, tudo isso tem que ser visto, né? Essas decisões, elas têm que ser tomadas numa fração, assim, muito curta de segundos. Então, ele toca uma bola no meio dos defensores da Holanda, não é nem que ele abre uma bola lá em cima, que até tinha uma linha de passe aqui, ó. Tinha uma linha de passe aqui pro jogador da Espanha. Ele poderia tentar tanto aqui no Villa por fora impedido, quanto por fora aqui. Mas ele dá um passe no meio dos dois defensores, que mata ainda mais a recuperação do sistema defensivo, né? E aí o Stekelenburg tem uma recuperação muito boa, né? Foi o Fábregas mesmo. Tem uma recuperação muito boa. Fábregas também novinho, né? Treinador do Como. Aliás, rápido parênteses, tem um vídeo espetacular aqui do Felipão, no canal do Futebol Máximo, sobre o Como do Fábregas. Sensação do futebol europeu dessa temporada, hein? Tá aqui no card, clica lá e vai assistir. Então, defesa muito boa do Stekelenburg com a perna direita. Aqui o gol que levou a Espanha para os livros da história, né? Para ficar sempre marcado na história. Já era prorrogação aqui, acho que não tem muito aspecto de tática para se observar, é mais detalhes pontuais que a gente pode ver. É uma saída da Espanha com muita gente dentro do seu próprio campo, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores da Espanha dentro do seu próprio campo, né? 6 mais 2, 8. E a Holanda ensaiando ali uma subidinha de pressão com alguns jogadores. Lembra que eu falei num lance anterior aí do Jesus Navas, que ele foi muito importante na final? Esse lance aqui é dos pés dele a jogada, né? Ele é desarmado ali, né? No meio campo, a Holanda tá recompondo bem, né? Ele é desarmado, só que a bola sobra nos pés do Iniesta. E olha o tapa do Iniesta de calcanhar, né? De novo, é um jogador genial, é outra parada, né? Uma fração de segundos, ó, ele dá o tapa de calcanhar pra trás pro Fábregas. O Fábregas tenta abrir, a bola desvia no Sneijder, porque o passe do Fábregas era buscando aqui embaixo o Fernando Torres, ó. Ele faz um passe pra buscar o Fernando Torres. Uma bola em profundidade pro Fernando Torres. Só que o Robben vem aqui e intercepta. No que ele intercepta, a bola fica curta pro defensor, que tá correndo para tentar fechar aqui o espaço pro Fernando Torres. Aí ele tem que voltar, ó, como ele tem que voltar, e ela mastigada fica pro Jesus Navas de novo, né? Ele saiu lá da lateral, lá do campo defensivo, atravessou o campo, veio para cá. E a gente tá falando do minuto 116 do jogo, uma final de Copa do Mundo, tensão lá em cima, cansaço lá no alto também. E o Fernando Torres aqui fora da área, né? Sem travantão, mas fora da área nesse lance. Ele vai dar um andamento à jogada fazendo um cruzamento, que não era uma decisão ruim, ó. Porque se você olha esse momento aqui que ele tá cruzando, o Iniesta tá se projetando. Então se essa bola vai direto, cai ali na marca do pênalti, com o Iniesta infiltrando, ele tá em vantagem em relação a quem tá atrás dele. E esse outro zagueiro aqui, que tá virado de frente pra jogada, até ele corrigir o corpo e voltar, não vai dar tempo. Então, se essa bola entra,
seria espetacular a oportunidade de gol pro Iniesta e eu acho que sairia ainda assim. Só que o lançamento é péssimo do Fernando Torres, né? Ele bate muito mal na bola, a bola não sai com a direção esperada e volta pro meio da área. Aí tem um tapa pra dentro do defensor que mata a jogada, né? Então, é aquilo, não é questão tática aqui, são os detalhes que fazem do futebol rico, maravilhoso, espetacular. Porque se ele dá esse tapa pra qualquer outro lugar, a bola ficaria com a Holanda. Mas ele dá o tapa exatamente pra onde o Fábregas estava indo, ó. Exatamente pra onde estava indo o Fábregas. Ele dá o tapa e o Fábregas domina, e aí o Fábregas dá o tapa no Iniesta. E aí o resto é aquela história que você já conhece, né? Tirou a camisa, homenagem pro Dani Jarque, muito legal essa homenagem do Iniesta, e aí a Espanha levantando a taça. Vou até voltar esse lance desde o começo no movimento real. Teve um amigo aqui que estava acompanhando o vídeo essa semana e disse que seria legal a gente fazer essas pausas para colocar considerações, mas também mostrar o lance na velocidade real. Então eu vou deixar ele correndo aqui, muitos trancos e barrancos, né? Que acho que é um componente mesmo de uma prorrogação, de uma final de Copa do Mundo, de um jogo ali já no limite. Passe na medida do Fábregas, finalização do Iniesta, talvez um dos gols mais repetidos na história do futebol, como são os gols nas finais de Copa do Mundo dessa Espanha campeã em 2010. É claro que a Copa do Mundo de 2010 colocou a Espanha num outro patamar da história, foi o primeiro título da seleção. Mas esse tic-tac não foi uma revolução técnica ou tática como muita gente imagina. O título, na minha visão, passa muito mais pela Copa do Mundo excepcional do Iker Casillas, o controle de jogo de meio-campistas geniais e o poder de decisão do Davi Villa lá na ponta final. O que obviamente não retira nenhum mérito da Espanha, a ideia aqui não é essa, e sim desconstruir essa ideia de um time fabuloso, genial e que jogou um futebol dominante. Muito longe disso. A Espanha foi uma seleção extremamente pragmática naquela Copa, o que também é uma estratégia válida para vencer. Então o meu ponto aqui não é contra a seleção espanhola, muito longe disso. Eu admiro a beleza do pragmatismo no futebol. A minha questão é embalar isso como um futebol excepcional e vender para as pessoas como se a Espanha fosse uma das campeãs que jogou o melhor futebol da história das Copas. Muito, muito, muito longe disso. A Espanha de 2010 foi um time histórico pela capacidade de controlar o jogo dos seus meio-campistas. Mas a beleza do tic-tac é um mito construído pela nostalgia e a supervalorização do futebol europeu, que agora foi desconstruído aqui no futebol máximo.